Matemática com... Fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós continuaremos a falar da função exponencial, tratando especificamente das funções obtidas a partir de uma função exponencial. Como talvez você se lembra das nossas aulas anteriores, quando nós tratamos das transformações geométricas no gráfico de uma função, se eu tenho um gráfico, eu posso obter translações, reflexões a partir desse gráfico, gerando novas funções. É sobre isso que eu quero tratar com vocês na aula de hoje. Então, eu quero destrinchar cada uma dessas transformações olhando especificamente para a função exponencial. E no final da aula, eu quero fazer um exercício um pouquinho mais prático, do tipo que costuma cair por aí nas principais provas de vestibulares. Vamos lá? A primeira função que eu quero tratar com vocês é a função f de x igual a elevado a x mais esse k. Você consegue perceber que a elevado a x é a própria função exponencial que nós já conversamos, dentro de condições de existência específicas que eu não vou ficar escrevendo toda hora a mesma coisa. E a essa função exponencial eu somei um número k. Agora vamos nos recordar. Nós vimos, quando falamos das transformações geométricas no gráfico da nossa função, que sempre que eu somo um número fixo no valor da minha função, eu vou acabar tendo uma translação vertical. Ou seja, a minha função ela vai subir ou descer aquele valor que eu estou somando. Então, esse k ele vai gerar uma translação vertical de módulo de k unidades. E aí, sempre que esse valor que eu somei ele for positivo, o meu deslocamento será para cima. Sempre que esse valor que eu somei for negativo, esse deslocamento será para baixo. E aí, fazendo um gráfico de exemplo, supondo que o nosso a é um número positivo, nós teríamos essa função exponencial. Então, imagina que essa linha azul representa a função a elevado a x. Se eu estou somando um valor na minha função, essa linha azul, ela simplesmente vai acabar subindo, caso esse k seja um número positivo, ou descendo, caso esse k ele seja um número negativo. Correto? Então, repara que todos os infinitos pontinhos da minha função, elas vão subir ou descer juntas. Então, vamos supor, por exemplo, que ele subiu e veio parar nesse determinado valor. Então, você consegue perceber algumas coisinhas importantes. A primeira coisa importante, olha só, que cada um dos infinitos pontos da minha função, como eu já falei isso com vocês antes, subiu o mesmo valor. Então, por exemplo, essa distânciazinha aqui que subiu é o nosso valor de k, ou módulo de k, só para lembrar que uma distância sempre vai ser positiva. E desse modo, a própria reta assíntota, que era aquela reta que a minha função fica cada vez mais perto sem nunca encostar, ela acabou subindo junto com a minha função. Então, a reta assíntota, ela sempre era o eixo x numa função exponencial, e como eu subi esse módulo de k unidades, a minha assíntota ela veio para aqui, ó. Ela continua sendo uma linha horizontal, só que o eixo x, né, ele acabou subindo as k unidades para poder chegar nesse gráfico. Então, esse nosso segundo gráfico é o gráfico da função f, né, que é o próprio a elevado a x mais k. Primeira função obtida a partir de uma função exponencial, os deslocamentos verticais. A segunda função obtida a partir de uma exponencial, que eu quero conversar com vocês, é a função f de x igual a elevado a x mais m, dentro das condições da nossa base, que eu não vou ficar toda hora escrevendo. Então, repare que nessa função eu acabei somando uma variável, somando um número fixo na minha variável, somando no meu x esse número fixo. Como nós já conversamos na aula sobre as transformações geométricas, quando eu somo um número na minha função, nós temos uma translação horizontal, ou seja, o meu gráfico fica andando para a direita ou para a esquerda. Então, vamos escrever isso aqui. Então, por conta desse m, nós teremos uma translação horizontal
de módulo de m unidades. E toda vez que esse m for positivo, nós vimos que a nossa função vai para a esquerda, e quando m é negativo, a nossa função vai para a direita. Ou seja, imagine que eu tenha esse gráfico da função a elevado a x. Se eu somo um número na minha variável, esse nosso gráfico ele vai ficar se deslocando para a direita, se eu somei um número negativo, ou ele vai se deslocar para a esquerda, se eu somei um número positivo. Escolhendo um valor qualquer, uma distância qualquer aqui, ó, nós temos que esse seria o gráfico da nossa função f, que é o a elevado a x mais m, e justamente esse nosso deslocamento aqui horizontal é o valor do módulo de m, né? O módulo só para dizer que nós temos um número positivo, né? Não dá para falar que eu vou deslocar menos 2 unidades, fica meio estranho. Tá? Nesse meu desenho, como o deslocamento está indo para a esquerda, significa dizer que o m que eu somei, ele é um número positivo. Então, nesses dois exemplos, nós vimos as translações, olhando especificamente para o gráfico da nossa função exponencial. Tudo bem? Agora, além dessas translações, nós temos outras duas mudanças bastante interessantes. A primeira delas é essa aí. É a função f de x igual ao número fixo, que eu chamei de azão, vezes a elevado a x. O que vai acontecer aqui? Para cada valor de a elevado a x que eu vou calcular, eu vou multiplicar por esse número fixo. Então, vamos admitir que esse número fixo que eu estou multiplicando, ele seja um número positivo maior do que 1. Por exemplo, 2. Significa dizer que a cada valor da minha função a elevado a x, representada por esse gráfico que eu já deixei aqui na sua tela, eu vou multiplicar, nesse meu exemplo, por 2. Então, se eu tenho esse cruzamento aqui com o eixo x, eu vou multiplicá-lo por 2, ele vai vir para cá. Se eu tenho esse outro valor aqui, eu vou multiplicá-lo por 2 e ele vai vir para cá. Se eu tenho, por exemplo, este outro valor aqui no meu eixo x, eu vou multiplicá-lo por 2, ele vai vir para cá. Agora, se eu tenho esses valores aqui, como eles estão bem pertinhos do zero, se eu multiplicar por 2, também eu vou encontrar um número bem perto do zero, não é verdade? Meio vezes 2 é 1, tudo bem. 1/4 vezes 2 é meio. 1/8 vezes 2 é 1/4. Ou seja, ele não vai dar zero, mas vai ficar também cada vez mais perto do zero. Se nós imaginarmos uma linha ligando esses pontinhos, nós vamos obter esse gráfico aí. Então, como você pode observar, a assíntota continua sendo o eixo x, porque ele fica cada vez mais perto do x, sem não encostá-lo, sem nunca encostar no x, e todos os outros pontinhos, eles dão uma elevada, ou seja, quando eu multiplico a minha função por um número maior que 1, a minha função, ela meio que, é como se ela inclinasse mais. Se eu tivesse multiplicado por um número menor do que 1, positivo ainda, a minha função ela ia meio que inclinar menos. Então, se eu imaginar, por exemplo, que a minha mão aqui é o meu gráfico, se eu fico multiplicando, ele fica subindo ou ele fica descendo. Tudo bem? Tranquilos? E a nossa última modificação interessante é essa aí. A função f de x igual a elevado a b vezes x, ou seja, quando eu multipliquei o meu x pelo número fixo. Agora, se você se recordar das propriedades de potência, certamente você vai se lembrar que falar que a está elevado a b vezes x é a mesma coisa que falar a elevado a b elevado a x, não é verdade? Por quê? Porque eu sei que se eu tenho uma potência de outra potência, eu conservo a base que há e vou simplesmente multiplicar os nossos expoentes. Desse modo, como a nossa função f de x igual a elevado a bx é a mesma coisa que a nossa função a elevado a b elevado a x, isso aqui é a própria função exponencial. A única diferença é que eu tenho uma base diferente. Então, como é uma função exponencial, eu sei que a assíntota vai continuar sendo o x e ela vai cruzar o eixo y exatamente no 1. Como a base é diferente, eu sei que eu vou ter uma curvatura ligeiramente diferente da curvatura do a elevado a x.
Tudo bem? Por exemplo, fazendo aqui no gráfico, olha só. Imagine que esse gráfico seja uma função a elevado a x. A assíntota, como sempre, é o eixo x e ela cruza o eixo y no ponto 1. Se eu multiplicar o meu x por b, eu vou ter uma outra função exponencial. Ele vai ter a mesma assíntota como o eixo x, vai cruzar o eixo y ainda no ponto 1, porém vai ter uma curvatura um pouquinho diferente que essa. Por exemplo, esse aí. Uma função feita à mão livre, mas você pode perceber que ele continua cruzando o eixo y no ponto 1 e a assíntota vai continuar sendo o eixo x, porque ela vai ficar cada vez mais perto do x sem nunca encostar. Tudo bem? Esses, então, foram os principais gráficos de funções obtidas a partir da função exponencial. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu multiplicar por um número negativo? Aí, além de fazer essas pequenas transformações, nós vamos ter as reflexões em relação ao eixo x, caso eu multiplique a função inteira por um número negativo, e em relação ao eixo y, caso eu multiplique a variável por um número negativo, que eu não vou explorar com tantos detalhes assim, porque nós já falamos muito sobre isso na nossa aula sobre transformações geométricas do gráfico de uma função. Tudo bem? Para a gente encerrar, eu quero fazer uma questãozinha interessante que caiu nos últimos vestibulares. Essa questãozinha aí. Questão da ESPSEX de 2019. Ela fala, a figura mostra um esboço do gráfico da função f de x igual a elevado a x mais b, com a e b reais, a maior que zero diferente de 1, como deve ser a base de uma exponencial, e b diferente de zero. Então, o valor de f2 menos f menos 2 é igual a. Então, para começar, a primeira coisinha que você pode observar é que o a, com certeza, ele é um número menor do que 1, um número entre 0 e 1, porque a minha função ela é decrescente. Só que só batendo o olho não dá para saber que valor ele vai ser. Agora, ou lembrando dos deslocamentos da minha função, ou lembrando que função é uma substituição, eu já consigo calcular diretamente o valor de b. Por quê? Olha só, esse primeiro pontinho que você está enxergando aqui, ó, o x dele vale 0 e o y dele vale 3. Então, eu sei que a minha função de 0 é igual a 3. Como função é uma substituição, a elevado a 0 mais b é igual a 3. Sabemos que a elevado a 0 vale 1. E aí, se eu passar o 1 subtraindo para o outro lado, nós vamos chegar à conclusão que o b ele é igual a 3 menos 1, que vai ser igual a 2. Correto? Você poderia ter chegado nessa mesma conclusão, percebendo que a minha função ela tinha que cruzar o eixo y no 1. É uma função exponencial, tinha que cruzar o y no 1. Como eu tive um deslocamento aqui vertical, do 1 ele foi para o 3, ou seja, ele subiu 2 unidades. Com certeza, então, o b vai ser igual a 2, como nós achamos aqui. Agora, para podermos continuar, eu vou usar agora este outro pontinho aqui, ó, onde eu sei que o x vale menos 2 e o y vale 6. Então, por conta desse nosso segundo pontinho aqui, eu sei que a função do menos 2 vai ser igual a 6. Ou seja, a elevado a menos 2 mais o b, que eu sei que é 2, vai ser exatamente igual a 6. Vou passar aí o 2 subtraindo. Então, eu sei que a elevado a menos 2 é igual a 6 menos 2, que é igual a 4. Então, vamos lá. A elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre a ao quadrado, que é igual a 4. Ou seja, o a ao quadrado é igual a 1/4. Passando o quadrado como uma raiz, a princípio ficaria mais ou menos. Só que na exponencial, a nossa base sempre tem que ser positiva. E isso está até explícito no enunciado aqui. Então, vai ficar só o positivo, raiz de 1/4 igual a meio. Então, repara aqui, eu sei que a minha função de x é igual ao a, que é meio, elevado a x, mais o nosso b, que é igual a 2. Para poder responder a nossa pergunta, eu quero saber f2 menos f menos 2. Olha só, o f menos 2 eu já sei
por conta do enunciado. Ele vale 6. Falta só calcular o F2. Então, portanto, F2 ele vai ser meio elevado ao quadrado mais 2, menos F menos 2, que é igual a 6. Eu sei que meio elevado ao quadrado vai ser 1/4, e 2 menos 6 é igual a menos 4. Desse modo, sabemos que 4 é a mesma coisa que 16/4, se você fizer MMC. E 1/4 menos 16/4 vai ser igual a menos 15/4. E menos 15/4, olha só, vai nos deixar com a alternativa letra B desse nosso exercício. Tudo bem? Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. Esse é um tipo de exercício muito comum nas principais provas por aqui. A gente se vê agora em nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.